Graça e paz a todos, boa noite. Vamos agradecer a Deus pela nossa semana, pelo nosso dia. E na passagem de Romanos 12:12 diz assim: alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai em oração. Que possamos ser pacientes, que tudo isso um dia vai acabar. Que possamos acreditar em Deus, em oração, sempre orando, agradecendo a Deus por todos os nossos dias. E que possamos sempre estar na presença do Senhor. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Querido Deus e amado Pai, nós te agradecemos por mais um dia de vida que o Senhor concedeu a cada um de nós. Nós te agradecemos porque as suas misericórdias foram renovadas. Nós te agradecemos pelo teu amor, pela tua proteção. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós, ó Pai. Nós te pedimos, venha receber o nosso louvor, os louvores, ó Deus, de cada um que está em casa, Senhor. Que o Senhor venha proteger a cada um. Que o Senhor venha soprar, ó Pai, o teu fôlego de vida nos pulmões de cada um, ó Deus. Que em nome de Jesus o Senhor venha cuidar de nós, ó Deus. Que o Senhor venha nos abraçar, ó Deus. Que o Senhor venha cuidar das nossas vidas, da nossa família, ó Pai. Olha para o coração de cada um que está em casa, ó Pai, que separou este tempo para estar contigo, para te louvar, para engrandecer, pois só o Senhor é a nossa esperança, só em Ti nós confiamos, só em Ti nós buscamos, ó Deus. Só o Senhor pode nos livrar de tudo isso, ó Pai. Receba, ó Deus, o nosso louvor, receba a nossa gratidão, ó Deus, no nome do Teu Filho amado Jesus, para todo sempre. Amém. Vamos louvar o nosso Deus com o cântico Senhor Te Quero, que nós possamos em todo o tempo estar buscando o Senhor,
estar buscando o Senhor a cada dia mais nesses tempos, porque só o Senhor pode nos livrar, só o Senhor pode nos dar a esperança, só tudo está nas mãos do nosso Deus. Te procuro, ó Deus. possamos acreditar que o Senhor é o nosso escudo e proteção, que nada de mal vai nos acontecer. Vamos confiar no Senhor, escudo e proteção. Achei o amor que não me deixa só. Achei a alegria que é maior. Achei descanso para o meu coração. Achei alívio e libertação. Escudo e proteção.
confio em ti, eu 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 confio em ti. Escudo e proteção acima da razão, em ti eu posso confiar. Tua força me faz crer, além do que eu posso ver, em ti eu posso confiar. Eu confio em ti, eu confio em ti, eu confio em ti, eu confio em ti. Glória a Deus. Glória a Deus. A palavra de Deus nos diz que no mundo nós passaríamos por aflições. Jesus deixou isso para a gente. Mas que nós tivéssemos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Jesus não fala que eram tribulações, eram provações fáceis ou que eram extremamente difíceis. Ele simplesmente disse que teríamos aflições, passaríamos por dificuldade. Que nós possamos cada vez mais depositarmos a nossa fé, a nossa esperança no nosso Salvador Jesus. Que nós possamos confiar e crer cada vez mais e que a nossa fé, que a nossa vida possa romper em fé. Que nós possamos nos apegar cada vez mais na palavra do Senhor, na presença do Senhor, e que nós possamos lutar e vencer as provações, vencer as dificuldades com a nossa fé em Jesus Cristo. Cada vez que a minha fé é provada, tu me das a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me das a chance de crescer um pouco mais.
as montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Glória a Deus. Vamos estar ajustando aqui o som um pouquinho. Não sei se o som está chegando bem para você na sua casa. Mas gostaria de estar
orando por você que tem contribuído na obra do Senhor com seus dízimos de oferta, depositado, visto que agora no momento nós não estamos presencial, nós estamos só online, devido ao decreto do governador e devido à incidência ou casos acontecidos em nossa igreja de contaminação pelo Covid. Mesmo que as pessoas não tenham enfrentado, algumas não têm enfrentado muitas dificuldades, mas temos algumas que estão internadas, e isso é grave. E temos alguns irmãos também que não pertencem aqui à nossa igreja, mas mora aqui perto de nós, estão também internados, foram entubados, e a Cida Pima, e seu esposo, o Carlão. Nós precisamos estar orando por essa família. Deus tenha misericórdia deles. Amém? E lembrando também que hoje é o dia da esposa do pastor Batista. A esposa do pastor Batista se sinta abraçado, que a minha esposa possa se sentir abraçada pelo seu dia. Essa missão Deus a escolheu para que ela fosse auxiliadora de um pastor, uma missão um pouco difícil. Lembrando que elas são mulheres comuns como qualquer outras, mas com a árdua tarefa de suportar o ministério do seu marido. Deus possa estar abençoando a vida dessas mulheres, esposa de pastor, né? A nossa irmã Lídia, né? A nossa esposa do pastor Ezequias, a esposa do pastor Eli, a esposa do pastor Vitor lá no Portugal, a Solange. Deus esteja abençoando a vida dessas mulheres e a vida da minha esposa Edna, que também é uma mulher virtuosa nas mãos do Senhor. Amém? Lembrando também que eu vou estar fazendo algumas lives exclusivas a respeito do projeto André, Operação André, porque o projeto já está em cima, visto que nós não temos ainda pessoas suficientes interessadas nesse projeto. Eu estarei fazendo lives, explicando passo a passo, mostrando o projeto e orando para que Deus faça transformações na vida das pessoas, na sua vida também, para que você possa se interessar em trabalhar com esse projeto. Amém? Temos que tomar cuidado, todo cuidado é pouco nesse período de pandemia. Lembrando que o pastor Geriel, ele testou positivo. A nossa irmã Isabela Junqueira também testou positivo. O nosso irmão Isaac testou positivo, esteve internado, está internado. O irmão Márcio, da esposa da irmã Natália, também testou positivo. Então, é preocupante o número de pessoas que estão sendo contaminadas por essa variante que está assolando, esse vírus está assolando nosso país. Todo cuidado que nós devemos tomar ainda é pouco. Então, você que tem que sair de casa, você que tem que ir aos mercados, ir a trabalhar, tome muito cuidado, porque isso não é brincadeira. Eu cheguei ao ponto de ficar pensando, isso é realmente, todas as pessoas serão contaminadas, mas vamos tomar cuidado. Enquanto não sai essa vacina para todo mundo, é melhor que nós tomamos cuidado. Amém? Nesta noite, eu quero estar compartilhando com vocês uma carta que Jesus escreve à sua igreja. Uma carta onde nós temos que observar o que o noivo está querendo dizer à noiva. Eu coloquei como tema dessa mensagem, dessa noite, uma carta do noivo à sua noiva. Uma carta do noivo à sua noiva. Por quê? Uma carta do noivo à sua noiva. Porque o noivo é Jesus e a sua noiva é a igreja. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 2, versos de 1 ao 7. Apocalipse, capítulo 2, versos de 1 ao 7, diz assim: são 7 cartas, são 7 igrejas, mas eu vou falar apenas da primeira igreja. Por quê?
porque no decorrer você vai entender por que eu escolhi somente essa igreja para falar nessa noite. Diz assim a palavra do Senhor: ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras e seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, porque que pôs à prova os que diziam ser apóstolos, mas não são. E descobri que eles eram impostores. Vocês têm perseverado e suportado, sofrido por causa do meu nome, e não têm desfalecido. Contra vocês, porém, tenho isto: vocês abandonaram o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticavam no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Senhor, nosso Deus e Pai, nesse momento em Tua presença, Deus, queremos, ó Pai, te agradecer, ó Senhor, porque o Senhor é um Deus bondoso, um Deus misericordioso, ó Pai. O Senhor é um Deus que tem nos exortado, ó Senhor, para que possamos, ó Pai, nos arrepender dos maus caminhos, ó Senhor. O Senhor tem nos exortado, ó Pai, para que possamos, ó Pai, estar atento à Tua palavra, Senhor. Deus, muito obrigado, ó Pai, pela vida das pessoas que têm contribuído, ó Deus, com a Tua obra. As pessoas, ó Pai, que têm o coração na Tua obra, Senhor. As pessoas, ó Deus, que têm dedicado a Tua obra, Senhor. Deus, eu também te peço, ó Pai, por aquelas famílias, ó Deus, que se encontram, ó Pai, com membros da família enfermos, internados, Senhor. Pessoas, ó Pai, que estão internadas devido a Covid-19, Senhor. Essa doença, Deus, que tem assolado a terra, Senhor, essa doença tem assolado o seu povo, ó Pai. Tenha misericórdia, Senhor. Cuida, Senhor, protege, ó Pai. Sopra, Deus, o fôlego da vida na vida dessas pessoas, ó Pai, que se encontram entubadas, Senhor. Lutando, ó Deus, pela vida, Senhor. Senhor, faça a Tua vontade sobre essas situações, ó Pai. Que as pessoas, ó Pai, possam glorificar o Teu nome em todo momento, Senhor. Deus, eu te agradeço, ó Pai, por sermos escolhidos por Ti, ó Deus, por sermos a Tua igreja, por sermos a Sua noiva, Pai. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém? Quando nós tratamos de uma carta, e essa carta ela é endereçada a alguém. Essa carta de Éfeso aqui é endereçada à igreja de Éfeso. A carta de Jesus à igreja de Éfeso é uma carta de Jesus para nós. É uma carta de Jesus para os nossos dias. Éfeso era uma maior e mais rica cidade no período. A mais importante cidade da Ásia Menor, considerada uma porta de entrada para o continente. Éfeso era essa cidade. Uma cidade de grande relevância. Era uma cidade aonde os mercadores passavam para entrar naquele continente. Então, Éfeso era uma cidade muito prestigiada, mas também era uma cidade muito complicada. Ali tinha o centro do culto a Diana, a deusa Diana, a deusa dos Efésios. Você pode confirmar lá em Atos capítulo 19, verso 35, eu não vou ler, mas você pode anotar aí. Vai estar falando lá sobre o culto a Diana, no livro de Atos dos Apóstolos. O templo era uma das 7 maravilhas do mundo. Existia esse templo onde eles adoravam a deusa Diana, e eram das 7 maravilhas do mundo antigo. Tem algo que eles cultuavam lá, fora essa deusa Diana, eles cultuavam coisas místicas. Eles ficavam atrás de superstições, eles iam atrás de culto de curas nesse templo de Diana. Era uma cidade cheia de coisas místicas e cheia de idolatria, como diz lá também em Atos capítulo 19, versos 26 ao 27, mas também a perseguição implacável àqueles que buscavam a ser fiel a Deus. Tinha tudo isso, mas também tinha uma perseguição implacável
uma perseguição implacável sobre aquelas vidas que buscavam ser fiel a Deus, que buscavam realmente ouvir as orientações deixadas por Deus. Como nos dias de hoje, o diabo usou duas táticas e tem usado nos dias de hoje. Primeira, ele perseguia, ele usava perseguição. Depois, a sedução. Ele perseguia e seduzia as pessoas. Oposição ou ecumenismo é o que acontecia naquele período. Paulo visitou a cidade de Éfeso mais ou menos por volta de 52 depois de Cristo. Paulo escreveu uma carta aos Efésios agradecendo a Deus. Acredito que essa carta ele escreveu na sua primeira prisão em Roma. Ele escreveu uma carta à igreja de Éfeso agradecendo aquela igreja, agradecendo porque era uma igreja amorosa, é uma igreja que se preocupava em amor. É uma igreja, então, que você poderia falar assim, olha, é uma igreja que nós podemos, então, segui-la. Porque é uma igreja que ama. E Paulo escreve na prisão ali em Roma, na sua primeira prisão, uma carta à igreja de Éfeso, dizendo, olha, eu agradeço a Deus pelo amor que vocês têm pela obra. Eu agradeço a Deus pelo amor que vocês têm para comigo. Percebe-se que é uma igreja que amava, uma igreja que cuidava. Timóteo é enviado para pastorear a igreja. Mais tarde, o apóstolo João também pastoreou aquela igreja de Éfeso. E não demorou muito para que aquela igreja fosse invadida por falsos ensinamentos. É tão interessante que essa igreja, antes dela ser invadida por falsos ensinamentos, Paulo já havia alertado a igreja. Paulo alerta a igreja, vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso 29 ao 30. Diz assim, Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso do 29 ao 30. Diz assim, sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade a fim de atrair discípulos. Paulo, ele está alertando, antes mesmo, quando eu sair daqui, vocês terão problemas. Então tomem cuidado. Então tomem cuidado, porque do meio de vocês surgirão pessoas que vão distorcer a palavra de Deus. Paulo estava alertando aquela comunidade, aquela igreja de Éfeso, o perigo iminente que estava por acontecer. Da mesma forma, nos dias de hoje, nós estamos orientando, nós estamos falando dos perigos que podem acontecer no meio da igreja, perigos que estão visíveis no meio da igreja, mas as pessoas não estão se preocupando. A igreja lutou contra todas as advertências que acontecia. A igreja de Éfeso é uma igreja que lutava contra ensinos que não eram de Deus, contra heresias, lutava contra tudo isso, mas uma coisa ela não conseguiu lutar, contra ela mesma. Ela foi derrotada por si mesma. Você entende isso? Você é uma pessoa que tem lutado para fazer a vontade de Deus? Você tem preservado a boa palavra de Deus? Você tem preservado as doutrinas de Deus? Mas você tem sido derrotado por você mesmo. É isso que aconteceu com a igreja de Éfeso. Ela foi derrotada por ela mesma, ao se hostilizarem mutuamente. Essa foi a derrota da igreja de Éfeso, hostilizando-se mutuamente. Ela cuidava de todas as coisas, ela lutava contra todas as advertências que poderiam estar acontecendo, mas ela perdeu para si mesma
a guerra. Qual é a mensagem que continha na carta do noivo para a sua noiva? Podemos ver que essa mensagem aqui, primeiramente, o noivo se apresenta à sua noiva para lhe dar segurança. Logo no início do versículo, Jesus se apresenta como aquele que está presente em ação no meio da sua igreja. Ou seja, o noivo começa a carta se apresentando. Olha, eu sou Jesus, eu estou ativo no meio de vocês. Eu estou aqui, cuidando de vocês. O noivo se apresenta à noiva para lhe dar segurança. A presença manifesta do Cristo vivo no meio da igreja. Isso assim começa a mensagem, a presença manifesta do Cristo vivo no meio da igreja. Um Cristo que não é um Cristo que está morto, não é um Cristo que está distante, é um Cristo presente e ativo no meio da igreja. Temos uma visão que Jesus está lá no céu, está reinando à destra do Pai, está ocupado, está lá cumprindo com seus afazeres, está cumprindo com aquilo que Deus já... Olha, Ele está aqui comigo. Essa é a visão que a igreja tem de Jesus Cristo. A igreja pensa que Jesus... Olha, peraí, Jesus é o Senhor que está à destra do Pai, sentado e reinando. Eu quero falar para você, igreja, Jesus está presente no nosso meio. Jesus está presente na tua vida e na minha vida, mas não temos a visão de que Jesus está no nosso meio, no meio da congregação. Nós podemos enxergar, Jesus reina no seu trono de glória, mas a igreja não consegue enxergar que Ele é um Cristo vivo, está no meio da sua congregação. Um Cristo que está agindo no meio da sua congregação. Isso faz com que perdemos o impacto de Cristo em nossos louvor. Não estou falando no louvor cantado, no louvor apresentado, estou falando no louvor que você presta a Deus com a sua própria vida. Está fazendo com que perdemos o impacto de Cristo em nosso louvor. Em nossas reuniões, Cristo não tem sido mais o centro das nossas reuniões. Cristo não tem sido a parte mais importante para ser pregada nas igrejas. Cremos na transcendência de Deus, mas não vivenciamos a eminência de Deus. Cremos na transcendência, cremos que Deus transcende todas as coisas, cremos que Deus é supremo, está sobre o ultracéu, mas não cremos na eminência de Deus, que Deus está presente, que Deus está aqui agindo nas nossas vidas. Cremos num Deus que está num trono sentado, num trono de glória, mas não cremos num Deus que está ativo no meio do seu povo. E quando Jesus se apresenta à sua noiva, Ele se apresenta e fala assim: olha, eu sou aquele que estou no meio de vocês, estou agindo no meio da igreja, estou andando no meio da igreja. Ninguém pode arrancar das mãos de Jesus a sua noiva. Nada pode nos separar do amor de Deus. Nada pode nos separar do amor de Deus. Não é a situação que estamos vivenciando. Não é a situação do Covid. Não é porque os governantes têm decretado que nós devemos ficar isolados, vai nos arrancar da mão de Deus. O que Ele pode fazer é que nós ficamos distantes um do outro. O que o governo pode fazer é que nós ficamos distantes da igreja local. Mas isso não impede que nós continuamos na presença de Deus. Não impede que nós possamos sentir Jesus Cristo todos os dias em nossas vidas. O noivo também está sondando a sua igreja. Meu irmão, minha irmã, Jesus está sondando a sua vida. Jesus está sondando aquilo que você está fazendo, os seus pensamentos. Jesus está sondando a sua igreja. Ele nos conhece, nos sonda. Ele nos conhece, nos sonda, Ele conhece os nossos corações.
Ele conhece os nossos sentimentos. As pessoas estão distanciando cada vez mais de Deus. As pessoas estão buscando ficar cada vez mais longe de Deus, colocando-se culpa no isolamento, culpa na pandemia. Na verdade, se as pessoas querem agir por conta própria, mas o noivo está sondando a sua igreja. Ele conhece o teu coração. Ele anda no meio da igreja para encorajar a igreja. Jesus anda no meio da igreja para te encorajar. Nesses momentos nós precisamos de encorajamento. Nesses momentos que nós olhamos para a situação e podemos dizer, está tudo perdido, não tem mais solução. Quando será que vai voltar à normalidade? Quando será que nós vamos ter culto presencial com a igreja cheia novamente? Com aquela alegria, aquela satisfação, quando terminava o culto, como é costume nosso de abraçar, de cumprimentar, de estarmos na porta lá conversando. Quando? Jesus quer te encorajar. Falando assim, se isso não acontecer aqui, vai acontecer na eternidade. Se isso não acontecer aqui, vai acontecer no céu. Isso é encorajamento para a tua vida, meu irmão. Também repreende e chama ao arrependimento. Jesus não apenas está no meio da igreja para encorajar, mas também para repreender, chamar ao arrependimento. Jesus anda no meio da tua igreja, para que então aconteça isso. O noivo elogia a sua noiva pelas suas virtudes. Quais são as suas virtudes? No verso 2, 3 e 6, Jesus destaca 3 grandes virtudes da igreja de Éfeso. Primeira, era uma igreja fiel à doutrina. A igreja de Éfeso é uma igreja fiel à sua doutrina. Essa é a primeira virtude que Jesus destaca na noiva. Jesus destaca que era uma igreja fiel, mesmo cercada por perseguições, mesmo atacada por constante heresia, essa igreja permaneceu firme na palavra. Não é diferente dos nossos dias de hoje. Não é diferente, apesar que nós não sofremos perseguições, nós vivemos num país laico, nós vivemos num país que nós possamos prestar culto a qualquer momento, em qualquer horário. Mas vamos investir do inimigo que nos persegue para tentar tirar o nosso foco. A igreja, com todas as perseguições que estavam enfrentando naquele período, com todos os ataques constantes das heresias, essa igreja permaneceu firme à palavra de Deus. Contra todas as coisas que aconteciam, contra todas as coisas que aconteciam naquele período, eles poderiam dizer assim, vou ficar com o imperador. É mais fácil, é mais cômodo. Paulo, como já disse lá no início, ele já havia advertido que isso ia acontecer. Olha, quando eu partir, quando eu sair do meio de vocês, lobo ferozes vão entrar. Lobo ferozes vão fazer com que a igreja seja mudada, diferente, com pregações, com mensagem que eles vão falar dentro da igreja. Tomem cuidado. Algo importante que aconteceu naquele período lá foi os nicolaítas. Os nicolaítas pregavam uma nova visão do cristianismo. Os nicolaítas surgiu dentro da igreja. Os nicolaítas começaram agora a pregar uma nova versão do cristianismo. Você sabe qual versão era essa? Eles pregavam um evangelho sem exigência, um evangelho liberal, um evangelho sem proibições. Tudo pode, tudo vale. Esse evangelho que os nicolaítas pregavam, eles queriam
gozar do melhor da igreja, eles queriam gozar também do melhor do mundo ao mesmo tempo. Ou você escolhe agradar a Deus ou agradar o diabo. Os dois você não consegue agradar. A Bíblia é bem clara, Senhora, todo aquele que é amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Ou seja, se você tentar agradar o mundo, você vai desagradar a Deus. E o momento que você agradar a Deus, automaticamente estará desagradando o mundo. E os nicolaítas, eles começam então a pregar que o melhor é viver bem na igreja e viver bem no mundo. Vamos curtir os dois lados. Vamos curtir tudo aquilo que o mundo também oferece. Eles incentivavam os crentes a comer comida sacrificada aos ídolos. Não somente isso, eles também ensinavam que o sexo fora do casamento e antes do casamento não era pecado. Vamos cometer todos os tipos de atrocidade. Afinal de contas, Deus é amor, Deus perdoa. Afinal de contas, nós podemos, porque nós vamos fazer na carne. Eles acabavam estimulando a imoralidade naquele período. Com toda a deliberação, com toda a liberdade que eles pregavam, que eles ensinavam, eles acabaram estimulando a imoralidade. Quando nós não temos restrições, quando nós não temos controle, nós acabamos estimulando a imoralidade no meio do povo de Deus. Mas a igreja de Éfeso não tolerou a heresia e odiou a obra dos nicolaítas. A igreja odiou a obra dos nicolaítas. As pessoas de hoje buscam experiência e não a verdade. As igrejas atuais, as igrejas contemporâneas têm buscado experiência e não a verdade. Porque experiência mexe com o teu ego. Verdade pode deixar você chateado. Era uma igreja, segunda virtude que Jesus viu na sua noiva. Segunda virtude que Jesus pôde então olhar para a tua noiva. Era uma igreja envolvida com uma obra de Deus. Não precisava talvez ficar conclamando, olha, nós vamos ter um trabalho, olha, nós precisamos de pessoas para poder evangelizar, nós precisamos de pessoas que sejam treinadas, pessoas que ensinem outras, pessoas que limpem o templo, pessoas que cozinhem. Não, eram pessoas envolvidas com a obra de Deus. A igreja de Éfeso não era apenas uma igreja teórica, mas era uma igreja que agia, deixando apenas teoria e ia para a prática, trabalhava intensamente. Essa é a igreja de Éfeso. É por isso que Deus já aponta essa virtude para a igreja. É uma igreja que se envolvia com a obra. Os crentes não eram engajados na obra. Os crentes não eram apenas algo que falava e não fazia. Não, eles falavam e faziam acontecer. É isso que Deus espera da igreja de hoje. A igreja de hoje se esfriou, principalmente nesse período de pandemia. Entraram numa zona de conforto, deixando o esfriamento acontecer. O esfriamento ele não acontece de repente, de uma vez, não, é conta-gota. Hoje eu não vou, amanhã também eu não vou, no próximo domingo eu também não vou ao culto. Abriu os presenciais, quando melhorar eu vou. Isso se torna, sabe o quê? Não preciso de igreja mais. Para ser crente, eu não preciso de ir à igreja. Cuidado, meu irmão. Isso é sopro de Satanás na sua vida. Cuidado, se você estiver pensando que você não precisa vir à igreja para ser um crente, cuidado. Tome muito cuidado. Jesus pôde dizer que aquele povo era um povo totalmente envolvido na obra de Deus. Jesus, ele considerou que aquele povo era um povo totalmente envolvido na sua obra. Será que Jesus pode dizer o mesmo ao seu respeito, ao nosso respeito?
Temos sido uma igreja operante? Você tem sido uma igreja operante? Você tem sido um ramo frutífero de uma videira verdadeira? Você tem sido um ramo que tem produzido fruto? Você tem sido um membro dinâmico do corpo de Cristo? Ou você tem sido apenas um membro que está ocupando espaço? Terceira virtude que Jesus mostra aqui para sua noiva, a sua igreja, era uma igreja perseverante nas tribulações. Ser crente em Éfeso não era ser popular. Muitos crentes estavam sendo perseguidos e até mortos por não dobrar-se diante da deusa dos Efésios, Diana, e nem prestar culto ao imperador César. Esses crentes eram perseguidos, até mesmo mortos, por não prestar culto ao imperador César. Outros estavam sendo perseguidos não por adorar, outros estavam sendo perseguidos por não adorar a deusa Diana, a deusa dos Efésios. Você entendeu? Quando você deixa o mundo e começa a servir a Deus, você será perseguido. Você será massacrado. Você será morto. Porque você não está fazendo a vontade desse século, desse mundo. Mas está servindo a Deus. Mas eles estavam prontos a enfrentar todas as provas causadas por toda aquela situação de tribulação em nome de Jesus. Para defender o nome de Jesus, eles suportavam todas aquelas tribulações. Eles não somente suportavam, mas também não esmoreciam. Eles permaneciam firmes na palavra, firmes nas suas convicções. Então Jesus usa esse elogio, que era uma igreja perseverante nas tribulações. A igreja atual está perdendo a capacidade de sofrer pelo Evangelho. Você percebeu que a igreja atual perdeu a capacidade de sofrer pelo Evangelho. A igreja atual não consegue não consegue sofrer o mínimo em nome de Jesus Cristo. Já começa a mudar de caminho. A igreja de hoje prefere ser reconhecida pelo mundo do que ser reconhecida pelo céu. São os reconhecimentos que a igreja de hoje tem buscado para si. Perdeu a capacidade de denunciar o pecado. A igreja perdeu a capacidade de estar denunciando o pecado, porque se tornou tudo conivente do pecado. As pessoas acham bonito guardar segredo uma das outras quando elas confidenciam um pecado. Ao invés de ajudar a tratar, ao invés de denunciar o pecado, as pessoas acabam convivendo junto. Não é para poder você deixar o pecador, mas ensinar o pecador que tem que abandonar o pecado. A igreja então perdeu a capacidade nos dias de hoje de denunciar o pecado. Esquema de corrupções que já estão infiltrados nas igrejas. A igreja perdeu a capacidade. Por causa dessa carta aqui, nós vamos entender o porquê que a igreja perdeu a capacidade de denunciar o pecado, de denunciar a corrupção. O noivo admoesta sua noiva pelo abandono do seu amor. Está aqui o problema de tudo. Você sabe por que a igreja não consegue denunciar o pecado? Porque a igreja abandonou o seu amor. A igreja não sente mais aquela sensação do primeiro amor. Abandonamos o nosso primeiro amor. Quando substituímos o amor de Jesus pela ortodoxia e pelo trabalho.
nós temos abandonado o primeiro amor. A luta pela ortodoxia, o intenso trabalho e as perseguições levam a igreja de Éfeso a ser estéril, uma igreja estéril, uma igreja que não reproduz mais. Agora eu quero olhar para a nossa igreja tem sido uma igreja reprodutiva. Nós temos sido pessoas que temos reproduzidos. A igreja de Éfeso, quando começa a sofrer perseguição, quando começa a sofrer toda aquela situação, ela deixa de ser uma igreja reprodutiva, se torna uma igreja estéril. Abandonamos o nosso primeiro amor quando o nosso amor por Jesus é substituído pelo zelo religioso. Defendemos nossas teologias, nossas fé, nossas convicções. Estamos prontos a sofrer e até morrer por essas convicções. Nós estamos prontos a pagar um alto preço para defender nossas teologias, as nossas convicções, mas não queremos pagar um alto preço em nome de Jesus. A igreja de hoje não está querendo mais pagar um alto preço para estar com Jesus, mas nas suas convicções, nos seus achômetros, elas estão pagando ali um alto preço, até mesmo deixando Jesus, até mesmo colocando o noivo de lado. Abandonamos o nosso primeiro amor quando examinamos os outros e não a nós mesmos. A igreja de Éfeso é uma igreja especialista em examinar os outros. Ela foi recebendo alguma admoestação, foi recebendo alguns cuidados, e Paulo foi alertando ao cuidado que no meio de vós terão lobos. Então elas começaram agora a cuidar da vida dos outros. Então ela começou agora a cuidar somente daquilo que estava acontecendo em sua volta. A igreja de Éfeso, ela é especialista em examinar os outros. Ela é capaz de identificar um falso ensino. Você hoje tem capacidade de detectar um falso ensino? A igreja de Éfeso tinha essa capacidade de identificar um falso ensino, mas não era capaz de examinar a si mesmo. A igreja conseguia olhar em sua volta, ver falso profeta, ver falso mestres, pregações que não tinha a coerência com a palavra de Deus, mas não era capaz de examinar a si mesmo. Tinha doutrina, mas não tinha amor. Tinha doutrina, mas não tinha amor. A igreja identificou o mal doutrinário nos outros e não em si mesmo. Ela conseguiu identificar erro em outras pessoas, mas não conseguiu identificar em si mesmo. Mas não conseguiu identificar a sua frieza, a falta de amor em si mesmo. É aí que a igreja começou a cair. Ela começou a cuidar muito da religiosidade e não cuidar de si mesmo. Identifica a heresia nos outros, mas não consegue identificar a frieza e a falta de amor em si mesmo. O pecado da igreja de Éfeso está aqui. A frieza, a igreja se esfriou. E é interessante você observar que essa frieza, ela não começa amanhã e você não quero mais, não sinto mais amor. Começa de trabalhinho de formiga, de conta-gota na sua vida. Você começa hoje deixando a obra, começa hoje abandonando os caminhos de Deus. Amanhã não vai se importar. Depois de amanhã você não se interessa, não lê a Bíblia, não ora mais, não assiste o culto presencial, está longe da igreja. E quando você pensa que não, você está totalmente gelado, totalmente frio, totalmente sem amor.
Mas é bom você aprender uma coisa. Jesus, Ele está sempre pronto para nos dar uma nova chance. O noivo está sempre preparado para nos dar uma nova oportunidade de vida. Você deixou que o seu primeiro amor se esfriasse. Isso aconteceu devido às circunstâncias do dia a dia. Isso aconteceu devido à situação pandêmica que estamos vivendo. Isso aconteceu devido à situação que está acontecendo no nosso redor. Isso está acontecendo devido à quantidade de trabalho que você está vivendo nesse momento. Você deixou que o seu primeiro amor se esfriasse. Você é uma pessoa que entende bem das doutrinas. Você é uma pessoa convicta que Jesus é o Senhor da sua vida. Você é uma pessoa convicta que Deus é aquele que está no nosso meio, está fazendo, atuando em nosso meio. Só que você caiu no esfriamento. Você está vivendo um período sem amor pela igreja, pela obra. Você não tem mais participado do corpo da igreja. Você se esfriou. Você deixou o seu primeiro amor se esfriar. Você pode usar nesse momento diversas pessoas para culpar. Pode culpar o pastor, pode culpar um membro da igreja, você pode culpar a igreja, que a igreja é uma igreja fria, uma igreja que não te recepciona bem. Você pode culpar o pastor que não prega bem, o pastor que não cuida bem. Você pode culpar quem você quiser. Mas isso aconteceu com você devagarinho. Foi acontecendo dia após dia. Nós estamos vivendo um ano de pandemia. Teve pessoas que eu não vi na igreja ainda. Pessoas que se acostumaram a estar longe da igreja. Ah, pastor, é por causa da pandemia. Meu irmão, tudo bem, eu concordo. Mas você tem ido ao mercado, você tem ido trabalhar, você tem participado normalmente das atividades. Agora o problema está na igreja. O problema está vir à igreja, com todos os cuidados, com todas as restrições. Isso chama-se esfriamento, e você não tem percebido que você está deixando o seu primeiro amor se esfriar devido a esse distanciamento. Esse distanciamento é para que nós não ficamos em aglomerações, não distanciamento de Deus. E o que vocês estão vivendo no momento é um distanciamento de Deus. Estão distante. Ah, pastor, estou bem na minha casa, glória a Deus. Só que o seu amor pode se esfriar cada dia mais. O noivo oferece à sua noiva uma chance, um novo recomeço. Olha, você tem uma nova chance, você tem um novo recomeço. Diz assim, ó, lembra-te, pois de onde caíste, volta. Lembra o que fez com que você se esfriasse? Foi uma palavra mal recebida? Foi alguma coisa que te machucou? Foi um irmão que não te cumprimentou? Como eu tenho visto um crente, casquinha de ovo. Não vou mais à igreja porque o meu irmão não me cumprimentou. Crente que deveriam de ser adultos na fé, são crianças na fé. Crente que gostam de ser mimado e paparicado. Lembre-se, aonde você caiu, então volte. Não basta saber que é preciso arrepender-se. Precisamos perguntar para onde precisamos retornar. Para onde? Para onde eu preciso retornar? Para onde? Arrependa-te. Arrependimento não é emoção, é decisão. Não é porque você ouviu um louvor, não é porque o louvor tocou o teu coração, não é porque a mensagem tocou o teu coração. Arrependimento não é emoção, é decisão, é atitude. Não precisa existir choro. As pessoas choram, batem no peito, choram. Isso não quer dizer que é um arrependimento.
Isso não basta, não passa por uma emoção sem atitude. Lembrança sem arrependimento é apenas remorso. Não adianta você lembrar onde foi que você começou a esfriar, qual foi o ponto, qual foi o gatilho que te levou ao esfriamento. Mas lembre-se que você não deve apenas lembrar, mas sim se arrepender. Porque se você apenas lembrar e não houver um arrependimento, será apenas um remorso. Essa foi a diferença entre Pedro e Judas. Os dois pecaram contra Jesus. Judas traiu Jesus. E Pedro também traiu Jesus, ou negou a Jesus, como queira. Judas simplesmente teve remorso. Pedro, por outro lado, se arrependeu amargamente. Está vendo a diferença? Está vendo como é que muda a situação? Arrependimento e remorso. Se você se arrependeu, comece novamente. Se você apenas sentiu remorso, volta novamente e se arrependa. Não deixe isso se tornar algo mais grave na sua vida. Volta à prática das primeiras obras. Você precisa voltar à prática das primeiras obras. É tempo de você voltar para Jesus. O que é que tem te impedido? O que é que tem te deixado você distante de Jesus? Você que se afastou dele, ou está no caminho dele, mas está frio. Talvez você, mas eu tenho ido todos os dias à igreja. Durante a pandemia, durante o período que agora permitiu que nós tivéssemos os cultos presenciais, o período que nós ficamos, eu participei todos os dias da igreja, mas continuei frio, continuei gelado, continuei sem amor. Então é o momento de você se arrepender. Não é porque você está vindo à igreja, não é porque você está no caminho de Deus, que você está com Deus. Você já viu aquela expressão perdido na casa do Pai? Você já viu aquela expressão, tem até uma música que fala perdido na casa do Pai? Exatamente, você pode estar perdido na casa do Pai. Você precisa se encontrar, você precisa voltar à prática da primeira obra, do primeiro amor. Você precisa dedicar a sua vida à palavra de Deus. Você deixou de orar? Você deixou de se deleitar na palavra de Deus? Isso fez com que você deixasse as práticas da primeira obra. Volte a orar, volte a ter intimidade, volte a se deleitar na palavra de Deus. Volte para Jesus, porque Ele quer que nós nos reconciliamos com Ele. O noivo nos dá uma solene advertência. Diz assim, se não venho a ti, removerei do seu lugar o teu candelabro. Sabe o que significa isso? Jesus está dizendo assim para você, igreja. Olha, o candelabro, ele é feito para brilhar. O candelabro, ele segura a luz. Tá? Se ele não brilhar, ele é inútil, desnecessário. A igreja não tem luz própria. Você sabia que a igreja não tem luz própria? Aquela que brilha na igreja é a luz de Cristo. A igreja não tem luz própria. É a luz de Cristo que brilha no meio da igreja. Mas, se não tem intimidade com Cristo, ela não brilhará. Se você não tem intimidade, você vai deixar de brilhar. Se ela não amar, ela não brilha. Se a igreja que não ama é uma igreja que não brilha, porque quem não ama está em trevas. Se você é uma igreja que não ama, você deixou de brilhar. Aquele que não brilha está em trevas.
O juízo começa pela casa de Deus. Antes de julgar o mundo, Jesus vai julgar a sua igreja. A igreja de Éfeso deixou de existir. A cidade de Éfeso deixou também de existir. Hoje, só existe ruínas e lembrança. Uma igreja que perdeu o tempo da sua visitação. Cuidado, irmão. Cuidado, ouça a advertência. Arrependa-te. Volte para a tua primeira obra, volte para o teu primeiro amor. Olha o que fez com que você se esfriasse. Procura com diligência entender o que Deus quer para a tua vida. Você que tem ficado afastado de Deus, você que está aí na tua casa, você que está aí na tua sala, no conforto da tua sala, você que está pensando assim, não é loucura, não voltarei. Mas amanhã você vai estar no supermercado, amanhã você vai estar pegando ônibus, amanhã você está trabalhando. Amanhã você estará em meio das suas atividades normais, curriculares ou corriqueiras do dia a dia. Mas na casa de Deus você não tem aparecido. O teu primeiro amor tem se esfriado. O teu primeiro amor tem se apagado. O teu primeiro amor não tem mais influência dentro da igreja. Então Jesus pede que você possa então agora te dar uma nova oportunidade. Jesus fala para você assim, ó, Ele te oferece um novo recomeço. E você pode então agora recomeçar a sua vida como noivo. Você pode então entender que você precisa voltar ao primeiro amor. O período que nós estamos vivendo está muito propício para que isso aconteça. Talvez quando as coisas voltarem, todo mundo estiver vacinado, ou não que o vírus esteja distinto, mas vai estar circulando no nosso meio, mas todo mundo já prevenido, que as igrejas voltem aos seus cultos normais, que haverá a abertura das igrejas com mais frequência, que pessoas com mais frequência participarão da igreja. Talvez muitos irmãos nós não veremos aqui na igreja, porque estão esperando as lives começarem em casa, estão esperando o culto começarem nas telas da sua televisão, porque é cômodo. Eu não preciso estar lá na igreja, eu não preciso amar, eu posso ficar de longe. Cuidado com esse distanciamento. Distanciamento é para que tomamos cuidado para que diminua o contágio do vírus, não para que esfriamos espiritualmente. O distanciamento é para que nós evitamos o aumento da propagação do contágio, não para que nós nos esfriamos do amor de Deus, não que nós nos esfriamos do corpo de Cristo, que é a igreja. Para e reflita nessa noite. Concluindo, no meio da igreja há sempre pessoas remanescentes e fiéis. Essas são os verdadeiros vencedores. Eles rejeitam as comidas sacrificadas aos ídolos, oferecidas pelos nicolaítas. Você tem rejeitado os manjares que os nicolaítas desta era têm te oferecido? Ou você tem comido os manjares oferecidos pelos nicolaítas dessa década, dessa era, e participado da igreja ao mesmo tempo? Cuidado. Jesus cobrará de você isso daí. Mas agora, você que tem mantido-se fiel, você que tem olhado aonde caiu o primeiro amor, voltado ao seu primeiro amor, você então comerá da árvore da vida. Promessa de Deus para a sua vida. Se você que manteve fiel, você que passou por toda essa situação, por todas essas perseguições, por todos esses manjares mundanos, e você mesmo assim continua fiel, ele diz assim: então agora você vai se alimentar da árvore da vida. É isso aí que quando somos fiéis, comeremos o fruto
da árvore da vida. A árvore da vida é eterna, ou eternidade. A vida eterna é conhecer a Deus, desfrutar do amor de Deus, do amor pleno de Deus em abundância. É desfrutar do amor de Deus, o amor do noivo, na perfeita comunhão nos céus. Jesus está hoje no meio da tua igreja, andando entre nós. E o que Ele está vendo? O que Jesus está vendo quando Ele começa a andar no meio da igreja de hoje? Será que Ele tem elogio para fazer a esta igreja? Será que Jesus, como elogiou a igreja de Éfeso, será que Ele poderá também elogiar a nossa igreja? Será que Ele poderá elogiar você como igreja, como noiva? Quais são os elogios que Jesus poderia estar fazendo de você nessa noite? Que exortação Ele tem para nós nesta noite? Quem de vocês já perdeu o encanto do primeiro amor? Quantos de vocês já perdeu o encanto do primeiro amor? Todo aquele que foi convertido pelo Espírito Santo de Deus sabe o que eu estou falando. Quantos de vocês já perderam o encanto do primeiro amor? Vamos fazer missões? Isso não é para mim. Vamos participar do louvor? Não, isso não é para mim. Vamos fazer um trabalho na Oxford? Não, isso não é para mim. Estou batendo na tecla sobre a Operação André, porque ninguém vem me procurar ainda. Cadê os crentes dessa igreja? Desculpa pela exortação aqui agora, mas cadê os crentes dessa igreja? Cadê os irmãos que estão aqui? Estão com medo? Estão com medo da pandemia? Cuidado para o seu primeiro amor não se esfriar. O que é que Jesus poderá nos perguntar nesta noite? Se você já perdeu o primeiro encanto, se você tem vivido dias, esse amor o esfriamento desse amor, se você se encantou, se perdeu o encanto, se esfriou, precisa lembrar-se e se arrepender e voltar ao Senhor. Se você que perdeu esse encanto, esfriou, você precisa lembrar-se, arrepender e voltar ao Senhor. Que muda. Que você possa mudar. Que você possa olhar para Deus. Então você precisa fazer. Perguntar para Deus, Deus, o que eu preciso fazer para que eu possa então voltar no primeiro amor? Ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Você precisa disso. Dá ouvido ao Espírito Santo. Retome ao teu primeiro amor. Mantenha-se distanciamento, não de Deus. Mantenha um distanciamento para que nós possamos manter a nossa saúde. Para que a gente não possamos contaminar outras pessoas e nem sermos contaminados. Mas esse isolamento, esse distanciamento não é de Deus. Busque. Descubra aonde você se esfriou. E mais rápido possível, arrependa-se e volte ao primeiro amor. Amém? Vou convidar a equipe de louvor nesse momento aqui.
agradecer por todo o meu ser. Te agradeço, meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu ser. Te agradeço, meu Te agradeço, meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço. Amém. Eu te agradeço, Jesus, por ter enviado essa carta do noivo para a noiva. Eu te agradeço, Jesus, por saber que nós temos qualidades e virtudes. Eu te agradeço, Jesus, por ter nos exortado e nos ensinado que nós deixamos o nosso primeiro amor. Eu te agradeço, Jesus, que o Senhor tem dado a oportunidade para que nós possamos nos arrepender e voltar ao primeiro amor. Eu te agradeço, Jesus, que morresse em nosso lugar. Eu te agradeço, Jesus, por ter amado a tua igreja sobrenatural. Eu te agradeço, Jesus. Senhor, nosso Deus e Pai, te agradecemos, ó Deus, por saber, Deus, que o Senhor é um Deus maravilhoso, um Deus que tem nos amado, mesmo antes, Deus, de nos amar o Senhor. Eu te agradeço, ó Deus, pois sabemos, ó Pai, que a tua misericórdia está sobre nós, o teu cuidado está sobre nós, ó Pai. Deus, eu quero te apresentar, Senhor, os nossos irmãos que se encontram enfermos, ó Pai. Eu quero te apresentar, Deus, aqueles, ó Pai, que se encontram enlutados, ó Deus, por perca de um ente querido, ó Pai. Deus, eu te peço em nome de Jesus Cristo, ó Pai, venha, Deus, sarar a tua terra, Pai. Venha sarar o teu povo, ó Senhor. Que nós possamos, ó Deus, reconhecermos, ó Deus, que estamos esfriando cada dia mais e voltarmos, ó Deus, ao primeiro amor. O amor, Deus, que nos reconcilia contigo, ó Deus. O amor, ó Deus, que tem nos achegado até a Ti, ó Pai. O amor, ó Deus, que tem levado nós ao arrependimento, ó Pai. Que nós possamos, ó Deus, de
deixar de servir esse mundo e buscarmos servir somente a Ti, Deus. É somente o Senhor, ó Pai, que queremos agradar. Deus, eu te agradeço, ó Pai, pela vida, Senhor, de cada esposa de pastor. Eu te agradeço, ó Deus, pela vida dos missionários, dos pastores, ó Pai, que têm enfrentado, ó Pai, essas doenças, Pai, e estado fiel na Tua palavra, Senhor. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Eu te agradeço em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que a doce consolação do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, para todos sempre. E amém. E uma boa semana e um grande abraço. Te agradeço por